Ontem tivemos na Globo News um debate entre Ciro Gomes e João Amoedo, dois que foram candidatos à presidência do Brasil na última eleição, debatendo a pandemia, a crise econômica e falando de outros assuntos lá também. Eu falei sobre um debate do Globo News essa semana, que foi entre o Molon e o Bibo, do PSL. Como eu acho curioso esse formato de debate que agora chegou com força total no Brasil, Parece que tudo tem que ser debatido agora. Assuntos que seriam óbvios em alguns sentidos acabam sendo debatidos como se houvesse duas posições para a ciência, por exemplo, se a Terra é plana ou não, sabe? Então, eu não entendo muito esse formato, como ele se dá agora, mas eu sei que as pessoas gostam, porque sempre esperam a treta, Acho que o essencial desses debates aí para muita gente é ver o circo pegar fogo, é ver o arranca-rabo, é ver sair voando pena para todo lado. Mas não aconteceu isso ontem, não. Na verdade, foi um debate bem civilizado entre o Ciro e o Amoedo, embora não tenham posições totalmente distintas em alguns sentidos ali, na economia principalmente, Teve uma frase que o Amoedo falou logo no começo ali, quando perguntado sobre o Estado mínimo, que o Novo defende o Estado mínimo. Ele falou que ele não defende o Estado mínimo, que ele defende o indivíduo máximo. Que frase tosca, que frase sem sentido. Porque eles têm essa retórica liberal, de redução do poder do Estado, da influência do Estado, do modo como o Estado opera na economia e na sociedade. E agora, nesse momento, que a gente vê justamente o oposto disso, É uma necessidade de intervenção estatal, de que o Estado venha, a mão do Estado venha lá e movimente as coisas. E possivelmente depois disso também será necessário muita intervenção estatal para movimentar a economia. Então agora acaba meio que contradizendo na prática, mostrando na vida real o papel que o Estado desempenha. Isso aí deve ser uma tragédia para quem é anarcocapitalista, para quem é esses liberais aí que defendem um modelo que nunca existiu em lugar nenhum e que eles acham que seria factível, reduzir o papel do Estado ao mínimo e deixar que a economia se autorregule. Como eu disse, eles falaram sobre vários assuntos diferentes ali, falaram sobre a economia, a pandemia, mas teve uma frase em particular que reverberou bastante ontem do Ciro Gomes, quando perguntado sobre o Sérgio Moro. O papel do Sérgio Moro agora na derrubada do governo Bolsonaro, quem é o Sérgio Moro e quais serão as consequências das denúncias feitas por ele na sua demissão. Daí o Ciro Gomes falou o seguinte: Moro passou 1 ano e 4 meses na luz difusa do abajur lilás e só depois percebeu que estava cercado de prostitutas. Isso tem muito a ver, embora com outras palavras, com outro linguajar, com as imagens coloridas que o Ciro utiliza, isso tem muito a ver com algo que eu publiquei ontem. Eu quero ler para vocês aqui, na verdade, porque tem muito a ver com isso. Porque a grande briga agora, em diferentes grupos, na verdade, é se o Moro integrava o ideal, integrava a ideologia bolsonarista. E daí eu publiquei o seguinte aqui ontem: Moro compactuava com Bolsonaro? Se Bolsonaro houvesse me convidado para integrar o governo dele, eu me sentiria muito ofendido. Por quê? Porque abomino completamente os valores que ele representa, o que ele diz e o que ele faz. Me sentiria ofendido e enojado. Tire suas próprias conclusões. Aqui eu me remeto ao Bolsonaro, que tem essas coisinhas de jogar para a plateia, Vocês aí julguem, vocês aí avaliem. Então o que acontece? Você tem um candidato, que a gente falou várias vezes sobre isso também, A gente tem um candidato na eleição que representava os valores mais retrógrados e barbáricos que você pode imaginar. Então alguém que defendia ditadura, torturador, autoritarismo, golpe militar, que era homofóbico, racista, e sobre isso não tem dúvida, porque ele foi processado e perdeu no processo relacionado a isso, a racismo e a homofobia. Racista, homofóbico, misógino também, que vai lá e fala para Maria do Rosário que não a estupraria porque ela não merecia, ou seja, uma pessoa que representa valores completamente pavorosos. E daí essa pessoa, esse proto-fascista, alguém que traz o que tem de pior no ser humano, defende milícias, com filho vinculado a milicianos, ou seja, representa o pior que você pode imaginar no ser humano, e esse sujeito te convida para integrar o governo dele. Sério. Eu falei sobre isso já também, Regina Duarte, quando você se junta a uma pessoa como essa, mesmo se você tivesse, hipoteticamente, as melhores das intenções, quando você se junta a uma pessoa como essa, você está compactuando com ela. Você está comprando, junto com essa ligação com ele, você está comprando os valores dessa pessoa. Você, como ministro dessa pessoa, como secretário dessa pessoa, como assessor desse governo, você está compactuando com aquilo que ele faz, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele representa. E aqui não me refiro, obviamente, a funcionários públicos, porque são concursados e eles passam o governo, entre o governo, estão lá, Então você entrou lá no governo Lula, você vai encontrar Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Você não está compactuando necessariamente com o governo, você faz parte de uma equipe permanente do Estado. Mas quem é de cargo de confiança, quem é convidado para esse governo, se aceitou o convite,
está sim compactuando, está sim dividindo e está sim erguendo a bandeira dos valores dessa pessoa, daquilo que ele propõe, do tipo de projeto que ele tem para o país e para a sociedade. Então, quando o Sérgio Moro aceita o convite para integrar o governo Bolsonaro, ele está sim chafurdando na lama junto com os porcos. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. O Moro, nesse sentido, não tem como se desvincular do governo Bolsonaro porque ele fez parte desse governo durante 1 ano e 4 meses, como diz o Ciro Gomes aqui. Ele faz parte desse projeto, ele representa esses valores. Ele pode sim, no meio do caminho, ter percebido o buraco profundo no qual ele se meteu e ter se arrependido, mas não dá para dizer que ele não soubesse quem era o Bolsonaro, porque ele sabia quem era. Todos nós sabíamos. Inclusive quem votou no Bolsonaro sabia também. Eu digo aqui que tem um percentual que é ignorante, porque é ignorante político mesmo no sentido mais profundo da coisa, que realmente não entende, que votou por voto de manada, porque não entende, não acompanhou os debates, não acompanhou o que ele dizia. Tem gente que votou por ignorância. Mas boa parte das pessoas votaram no Bolsonaro porque viam nele um espelho dos seus ódios, da sua intolerância, da sua raiva, da sua frustração, e achava que ele mataria comunista, que ele acabaria com o gaysismo, que ele faria uma revolução conservadora no Brasil e destruiria os progressistas, a esquerda, os comunistas. Então muita gente, tanto quem integra o governo dele quanto quem votou nele, compactua sim com os valores do Bolsonaro. Sabia muito bem quem estava escolhendo. E não dá para dizer agora, ai não, eu não sabia, não tinha ideia que o Bolsonaro queria ser ditador, queria ser autoritário, queria ser, sabe, um déspota. Como é que eu ia imaginar? Como é que eu ia imaginar que um deputado que falou 30 anos atrás que se ele fosse presidente fecharia o Congresso no primeiro dia? Como é que eu poderia imaginar que ele teria esse perfil? Como é que eu poderia imaginar que esse sujeito que tantas vezes glorificou a ditadura militar no país, glorificou o autoritarismo, a arbitrariedade, a tortura, como é que eu imaginaria que esse sujeito seria desse jeito? Como é que eu poderia conceber que o Bolsonaro ia querer usar a Polícia Federal para seus intuitos políticos, para perseguir a oposição, para tentar blindar os filhos? Como é que eu poderia imaginar que esse sujeito com cara de ditador, com postura de ditador, queria ser ditador? Imagina! Ah, me poupe também, né? Me poupe. Não dá pra se fingir de doido não nessas horas. Não dá pra lavar as mãos e fingir que não sabia. Eu já falei desse livro aqui incontáveis vezes, mas tem uma advertência muito importante nele. O livro se chama Como as Democracias Morrem. Os autores são Levitsky e o Ziblatt. E eles falam isso no livro. Eles falam textualmente isso no livro. Eles falam assim, olha, muitas vezes as pessoas escolhem um governante achando que ele será democrático. E depois, quando ele é eleito, ele começa a violar as regras democráticas, começa a explorar as brechas, as fissuras no sistema e começa uma guinada para o autoritarismo. Isso acontece. Você não tem como prever isso. Você não tem como prever, alguém diz uma coisa e age de modo diferente depois. Falou, mas por outro lado, quando o sujeito, quando o político diz antes que ele fará certas coisas que são antidemocráticas, você não pode esperar que ele vai chegar ao poder e vai mudar de postura. Agora eu sou um defensor da democracia, agora eu sou um defensor da república, agora eu vou proteger os direitos dos cidadãos, os direitos individuais, o Estado democrático de direito. Você não pode esperar isso. Essa pessoa já mandou os alertas antes, ela já avisou antes, ela já contestava as instituições, ela já contestava as eleições, ela já contestava o processo democrático. Então, quando você escolhe uma pessoa que tem uma postura antidemocrática por via democrática fechar o poder, você deu a faca e o queijo na mão dessa pessoa, para que ela destrua o sistema democrático. E todos nós sabíamos. Todos nós sabíamos. Eu estou alertando isso aqui, eu, que não era ninguém na época, ninguém sabia quem eu era, falava que ninguém me ouvia. Eu falava isso em 2017. Começo de 2017. Todos nós sabíamos. Então não dá para lavar as mãos. O Sérgio Moro fez parte desse projeto. Ele entrou nesse projeto sabendo do que se tratava e se beneficiou disso durante um período. Uma coisa que o Ciro fala lá é que todos nós sabíamos que havia uma troca, havia uma moeda de troca que era, de fato, o cargo no Supremo. E se isso for comprovado de algum modo, porque parece que o Moro ontem depôs durante 8 horas na Polícia Federal e apresentou várias provas, apresentou áudios, apresentou várias provas lá para a polícia. Se o Bolsonaro tiver provas contrárias mostrando que havia essa troca, havia essa proposta de cargo no Supremo, isso também vai se configurar como suborno. Isso vai se configurar como corrupção. Segundo o Ciro Gomes, corrupção passiva.
Porque havia uma moeda de troca, havia ali uma intenção subterrânea. A gente não pode ser ingênuo aqui e achar que isso não acontece o tempo todo, na verdade, na política, né? Você tem visto agora o Bolsonaro tentando comprar o Centrão para se manter no poder, porque ele sabe que se perder o apoio do Centrão, o impeachment vem a cavalo, o impeachment vai vir rápido e vai derrubá-lo. Embora a gente pense aqui que, na verdade, ele vai cair via Supremo, eu acho. Se o Moro tiver provas contundentes contra o Bolsonaro, isso vai ser muito grave, isso vai ser muito sério, isso vai levar a um efeito dominó aqui, derrubando Bolsonaro e todo mundo junto. Mas não dá para ter a menor dúvida que uma vez que o Sérgio Moro aceitou entrar no governo Bolsonaro, que ele fazia parte do projeto do Bolsonaro. E muita gente tem dito aqui, eu também já falei isso, que o Bolsonaro é uma cria do projeto do Sérgio Moro. Ele é uma cria da Lava Jato. Você tem a Lava Jato, esse projeto de combate à corrupção, e que certamente extrapolou seus limites, foi muito além disso, se tornou uma investigação política em sua essência, ou melhor, politizada, né, de enfrentamento de certos grupos específicos, e o Moro tinha uma disputa, uma vendetta, talvez pessoal, contra o Lula, ele tinha um arqui-inimigo que era o Lula, e o Bolsonaro também vem na esteira disso. O Bolsonaro vem na cola dessa mentalidade de que eu preciso criar um inimigo superpoderoso, que é o Lula e o PT, aproveito esse inimigo e eu vou crescendo na base do antagonismo, na base do conflito. O Moro cresceu assim e o Bolsonaro cresceu assim. O Bolsonaro é uma cria do Sérgio Moro. E depois o Sérgio Moro acaba se tornando alguém que defende um governo com o perfil do Bolsonaro. E sem dúvida nenhuma, ao longo desse 1 ano e 4 meses, o Sérgio Moro viu muita coisa lá dentro. Ele pode querer sair agora como, olha só, eu sou justo, honesto, incorruptível, ele pode tentar criar essa imagem e vai convencer muita gente, mas não nos engana. Não nos engana porque ele integrou esse governo e sabia onde estava entrando. Sabia o que estava lá dentro. Como disse aqui o Ciro, eu vou repetir a frase dele, Moro passou 1 ano e 4 meses na luz difusa do abajur lilás e só depois percebeu que estava cercado de prostitutas. É isso. Ele foi lá, chafurdou na lama, chafurdou no lodo, se meteu até o pescoço nesse pântano e depois quer sair limpo disso. Quer sair como, olha gente, eu sou um defensor de valores democráticos. O Bolsonaro me pediu coisas inapropriadas. Jura? Você jura que ele pediu esse tipo de coisa? Que inesperado, né? Que imprevisto. Quem diria? Nós dizíamos, nós alertávamos. E outra coisa que o Ciro diz também sobre como aceitar fazer parte desse governo, pois lançou suspeição sobre tudo aquilo que o Moro fez na Lava Jato. Porque ele vai lá e combate o Lula, depois entra no governo de alguém que vai lá e combate o Lula. Então isso também, óbvio, muito suspeito, e como a gente viu ano passado com a Vaza Jato, com as reportagens do Intercept, as conversas revelaram muita coisa ali, né? Como os procuradores e o juiz agiram de modo político sim, e se beneficiaram politicamente também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês viram o debate ontem entre Ciro Gomes e Amoedo. Qual foi o ponto que chamou a atenção sua lá no debate? Para mim foi esse aspecto aqui, foi essa questão do Moro que é a mais urgente agora, na minha opinião. Em termos políticos, pelo menos, né? Mais urgente, na verdade, é a pandemia que está matando um monte de gente, mas nessa questão política era isso. O que você viu lá de interessante? Os argumentos dos dois lados, da fala do Amoedo e da fala do Ciro Gomes? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!